Então, colegas, retomando, atos da investigação não servem para julgar ninguém, e sim servem única e exclusivamente para formar uma convicção de denúncia, para acusar alguém. Até porque não exige contraditório e muito menos publicidade do ato essas investigações que ali são encaminhadas. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer que o valor probatório do inquérito se restringe a fundamentar medidas de natureza cautelar, por exemplo, prisões provisórias, e admitir acusações, denúncia ou queixa-crime. Um grande problema que nós temos no processo penal é a contaminação do juiz com os autos da investigação. Porque primeiro o juiz acompanha todo o inquérito, tem toda essa visão, e aí ele acaba absorvendo, lendo depoimento da vítima, as provas do inquérito, a denúncia, e aí depois que ele vai ver a manifestação do réu. De forma consciente ou até mesmo inconsciente, é normal um juiz se contaminar com essa prova. Por isso que muitas vezes alguma parte da doutrina crítica recomenda a exclusão dos autos da investigação do processo, ou seja, que o processo inicie com a denúncia e logo depois com a resposta à acusação. E não que tenha a denúncia em anexo todo o inquérito, todas as provas, todos os elementos ali encartados, justamente para analisar se há ou não uma convicção e até para não fazer um pré-julgamento, buscando a máxima imparcialidade. Então, muitas vezes, se fala ali no artigo 155 do Código de Processo Penal que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova em contraditório. No inquérito, nós não temos esse contraditório. Ou seja, a manutenção do inquérito no processo causa uma contaminação ao juízo. Isso pode ferir, sim, a sua imparcialidade. E aí que entra, então, o cenário do juiz das garantias. O que é o juiz das garantias? Para que ele foi criado? Qual é a defesa? Qual é o instituto que nós temos aqui para a sua aplicação? O juiz de garantias nada mais é do que um juiz que deve acompanhar o inquérito. Ele não vai julgar o caso. E isso é fundamental, essa separação de pessoas. Porque no momento em que o juiz está acompanhando o inquérito, ele está acompanhando aquela investigação e ele depois, hoje, ele fica prevento para julgar aquele caso. Então vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu estou sendo investigado por um crime de lavagem de dinheiro, por um crime de estelionato e lavagem de dinheiro. Para isso, a polícia precisa que tenha acesso à minha interceptação telefônica, que a polícia tenha acesso à minha quebra de sigilo bancário e também, depois que é deferido todas essas medidas para um juiz, a polícia encaminha para um juiz, o juiz autoriza a quebra de sigilo telefônico, a quebra de sigilo bancário, e a polícia vê que eu estou praticando o crime e pede a minha prisão preventiva. Tudo isso para o mesmo juiz. Esse juiz, depois ele já está prevento para julgar o meu caso. Eu te pergunto, esse juiz que já determinou a minha quebra de sigilo, esse juiz que já determinou a minha quebra de sigilo bancário, esse juiz que já determinou a minha prisão preventiva, ele tem possibilidade de me absolver depois? Com toda a minha defesa? É óbvio que ele já está com a sua convicção formada. É óbvio que ele já vem no processo para confirmar a sua convicção e não para ter a sua convicção a partir do contraditório. Vai ter que ser uma hecatombe para o sujeito ser absolvido. E o juiz de garantias ele vem justamente no sentido de preservar esta imparcialidade. Por isso a criação do Instituto aí no artigo 3º-B do nosso Código de Processo Penal. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação e para assegurar direitos individuais cuja franquia tenha sido cerceada pela autoridade do Poder Judiciário e pela autoridade policial. Esta é a função do juiz de garantias. É um juiz que vai acompanhar o inquérito e não vai ser o mesmo juiz que vai julgar o caso depois. Não há nenhuma barbaridade nisso, pelo contrário. Quem é que não gostaria de ser julgado num processo dessa forma? O contrário do que nós temos hoje. Uma violação total à imparcialidade. E assim sucessivamente. Mas esse dispositivo está atualmente suspenso. Atualmente nós estamos em 24 de março de 2020, por uma decisão liminar do STF. Quando for julgada a ação, o mérito dessa ação, nós teremos a
ciência se vai ser julgado constitucional ou inconstitucional. Só que para argumentos de inconstitucionalidade, senhores, é quase inviável, mas ainda temos uma ação nesse ponto. Então vamos analisar o Instituto, apesar de toda essa crítica. O juiz de garantias, então, o que ele faz? Quais são os atos dele? Está lá listados. É um rol taxativo muito claro e muito delimitado. Vou pontuar algumas coisas. Receber a comunicação imediata de prisão. Ou seja, o sujeito foi preso em flagrante. Tem que ser encaminhado em até 24 horas essa comunicação para um juiz. Que juiz é esse? Vai ser o juiz de garantias. E não o juiz que depois vai ficar prevento para julgar o caso dele. Receber o auto de prisão em flagrante para controle daquela legalidade daquela prisão. Ser informado da instauração de qualquer investigação criminal. Decidir sobre requerimento de prisão provisória, ou seja, se a polícia determina o pedido de prisão preventiva e o juiz defere, este juiz não vai me julgar depois. Esse juiz vai ficar impedido de me julgar, porque ele determinou atos de investigação. Além do mais, a esse juiz vai ser encaminhado requerimento de produção de prova antecipada, aquelas provas consideradas urgentes e repetitíveis. Além do mais, também caberá a esse juiz de garantias decidir sobre interceptação telefônica, afastamento de sigilo fiscal e bancário, busca e apreensão domiciliar, quebra de informações sigilosas, obtenções de provas que restringem direitos fundamentais do investigado, julgar até mesmo habeas corpus que ocorram no período da investigação. Ou seja, senhores, todos os atos judiciais que ocorrem durante a investigação, enquanto eu ainda não tenho o quê? A formalização da denúncia. E o juiz das garantias, então, qual é o seu espectro de atuação? É da instauração da investigação ou da prisão em flagrante até o recebimento da denúncia. É dentro desse limite espacial que o juiz de garantias atua. Ele que vai receber a denúncia. Ele não vai julgar o processo. E é importante ele receber a denúncia justamente porque depois vai ser passado para um outro juiz e esse novo juiz não estará contaminado com a produção de provas, contaminado com as decisões, ele vai ter uma tranquilidade maior justamente de julgar e de não ficar vinculado àquelas ordens que já foram determinadas. Como que o juiz determina a prisão preventiva e depois vai absolver? É óbvio que vai ser assim uma hecatombe se isso acontecer. Porque ele já tem o seu juízo de sua convicção formada, ele só precisa do processo para confirmá-la. E se eu tenho a separação desses juízes, é evidente que eu tenho uma imparcialidade muito mais preservada, que é um princípio que nós estudamos e que é um princípio basilar do sistema acusatório. Por isso da importância do juiz de garantias. Por isso, então, colegas, que o juiz de garantias ele vem na sua atuação até o recebimento da denúncia. E o mais importante, então, o juiz de garantias, pela regra do Código de Processo Penal, está suspenso, mas está lá no nosso código, ainda não é inconstitucional. Ele é aplicado para todos os casos? Sim, para todos os crimes, exceto crimes de menor potencial ofensivo. Crimes do GCRIM não tem juiz de garantias. Ou seja, aqueles crimes pequenos que o sujeito faz um termo circunstanciado, não é aplicado o juiz de garantias. O que são crimes de menor potencial ofensivo? Está lá na Lei 9.099, mas eu já te respondo. São aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Todo crime cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, se o sujeito for autuado em flagrante, não necessita da análise do juiz de garantias. Tá bem? Não tem, então, a possibilidade nessa circunstância. A atuação do juiz de garantias cessa, acaba, termina com o recebimento da denúncia ou da queixa. Denúncia nos casos de ação penal pública e queixa nos casos de ação penal privada, que é a nossa próxima aula. Após o recebimento da denúncia, o juiz que vai julgar o caso, que vai acompanhar a instrução, é uma outra pessoa, é uma outra autoridade. E no momento em que esse juiz recebe esse processo, que a gente chama de juiz de instrução, ele obrigatoriamente terá que, em 10 dias, reexaminar todas as medidas que o juiz de garantias aplicou na investigação. Por exemplo,
Eu posso ter uma prisão preventiva em curso. Esse juiz em 10 dias vai ter que reexaminar se aquela prisão vai ser mantida ou não. Isso é fundamental, porque muitas vezes o juiz pode ter uma outra visão, ele pode ter um outro entendimento, ele pode ver que não, que pode o colega ter se equivocado e pode voltar atrás, assim como também ele pode entender que o colega que negou um pedido de prisão se equivocou e determinar a sua prisão. Isso pode acontecer. Isso preserva a imparcialidade do julgamento. Ainda, os autos, por lei, serão separados. Não vão ficar pensos ao processo de instrução, que é aquela coisa que eu já tinha falado antes, a separação física do inquérito. O processo vai começar com a denúncia e logo em seguida vai ter a resposta à acusação. É claro que vai ficar num expediente em que a acusação e defesa poderão consultar a qualquer momento, claro, mas só de não ter aquela presença física no processo, já na leitura que o juiz analisar, já vai evitar uma contaminação e vai evitar justamente uma quebra da imparcialidade. E ainda, senhores, um dos pontos também importantes dessa questão do juiz de garantias é qualquer ato realizado pelo juiz na fase da investigação, ou seja, pelo juiz de garantias, o torna impedido de atuar num processo de instrução. Ah, mas daí como é que vai ficar professor naquele juiz que só tem vara única e etc. Pode tranquilamente fazer uma competência cruzada entre comarcas de vara única. Exemplo, eu tenho lá não é o caso de Torres, mas eu tenho um caso de um juiz em Torres e de um juiz em Capão. Cruza-se os casos, o juiz de Torres atua como juiz de garantia as investigações de Capão, o juiz de Capão atua como juiz de garantias nas comarcas de Torres. E depois, cada um faz o julgamento dos seus casos por competência. Não há justificativa de falta de estrutura para a aplicação desse instituto. É totalmente viável e totalmente aplicável. A lei determinou isso, o Congresso determinou isso. Cabe às instituições acatar e aplicar esse importante instituto. Tá bem, colegas? Então, sobre diferença entre atos de investigação, atos de prova e sobre o juiz das garantias, são as principais observações que nós temos nesses dois vídeos aqui que eu já disponibilizei para ti. Qualquer dúvida, complementa aí em dúvida, me manda por mensagem no aula que eu vou respondendo. E já na próxima aula nós vamos ingressar aí nas ações penais e de repente até eu vou já tentar fazer uma interação ao vivo com vocês por Google Meet, mas aí eu vou me organizar um pouco melhor. Fiquem tranquilos, mas o importante é nós mantermos aí a formação acadêmica e vai marcando aí nas aulas, vai marcando o curso nas redes sociais das atividades que nós não estamos em férias. Um abraço!